Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo, tá? Hoje é uma obrigação fazer um material sobre o que vai acontecer, a estreia do Inter, tá? A estreia no Campeonato Gaúcho, a estreia no ano, né? Depois de um ciclo aí de pré-temporada, preparação e observação do novo treinador. Então o Inter está começando o Campeonato Gaúcho, também está se apresentando para os torcedores, para a crônica, e tem esse primeiro jogo, que deve ser tenso, nervoso, deve ter erros, uma falta de ritmo, de embocadura, do melhor desenvolvimento de ambos os times, tá? Assim como tem a dificuldade para o nosso lado, que é essa parada, uma pré-temporada rápida, num calorão que tem feito em Porto Alegre, em outras cidades do Rio Grande do Sul, tá? Não tá fácil. Eu fiquei sabendo que no interior tem cidades aí que tá até pior, tá? Em termos de sensação térmica, tá? Então você imagina você fazer trabalhos de pré-temporada curta, trabalhos que são intensos, ou seja, você não é uma questão de gastar muito tempo. Não se gasta muito tempo hoje para fazer preparação física, e sim a intensidade do treino e a qualidade do treino. Tá? Então, os preparadores físicos, todos eles vão ter que levar em conta e vão ter que colocar aí como fator de moderação o altíssimo calor. Né? Você não consegue dar a mesma intensidade num calorão desse. O teu corpo não consegue dissipar tanto calor. Né? Tá calor lá fora e tu gera calor dentro. Como é que tu vai trocar com o meio se tá abafado, tá um calorão, fica difícil. Então é aquela coisa, é que nem radiador de carro, carro ligado, esquentando o motor, esquentando tudo, só que fora tá um calorão de rachar. É mais fácil de ferver a água ou não? Dá pra fazer essa mesma analogia com o nosso corpo, entendeu? Tá muito fora, tá difícil pro carro, tá difícil. Né? Se a gente olhar ali os carros circulando indo para a praia, podemos ver alguns de repente ali já na beirada, com o capô aberto e o cara trazendo uma água para esfriar a bobina, ou nos mais antigos, né? Ou então para colocar água, para fazer alguma coisa, para esperar simplesmente esfriar o motor para poder ligar o carro de novo. Então é difícil. Os times não vão estar no seu melhor na parte física, tática e técnica. Vai ser um jogo assim que vai ter muito empenho, né, pouca inspiração, então não vamos esperar muito, mas vamos ter uma noção do que a gente vai ter, né? De um time que deve começar e acho que vai seguir por um tempo. O Inter está bem devagar nas contratações. Acertou uma contratação, mas provavelmente só vai vir no meio do ano, que é o lateral direito de seleção argentina, que é o Fabrício Bustos, tá? Então vamos ver a escalação provável do Inter para esse jogo contra o Juventude, que é hoje às 4 horas, transmitido pela RBS. Tá? É assim, a televisão definiu que vai ser às 4 horas, mesmo com esse calorão. Tá? Porque tem outras coisas na programação, eles resolveram encaixar às 4. Tá? Era esperado que ia acontecer isso, não é uma questão vamos observar a questão climática, os jogadores, o espetáculo em si. Não, tem outras coisas na grade, outros fatores a serem ponderados, então vai o jogo para as 4 e outras coisas como Big Brother vai para outro horário, porque a nível nacional dá mais audiência, tem novela, então joga o jogo para as 4. Tá? Então, escalação provável do Inter para esse jogo é Daniel no gol, Heitor na lateral direita, Bruno Mendes na zaga junto com o Vitor Cuesta e o Moisés, nosso querido Moisés na lateral esquerda. Rodrigo Lindoso. Não, Rodrigo Lindoso não, Lindoso nem está relacionado, tá? É Rodrigo Dourado como volante, Edenilson como segundo volante, tá? Não é mais aquele meia direita, ele foi pro meio agora, segundo volante. Tyson de meia de ligação centralizado, no lado direito o Bosquilha, né, o nosso canhotinho que voltou a uma posição que ele conhece. Tá, ele fazia isso na França, no Nantes da França. Ele jogava lá, jogava aberto pelo lado direito. Com o Eduardo Cudê também, ele jogou aberto pelo lado direito. Tá? Com o treinador, com Miguel Ángel Ramírez, ele também chegou a jogar aberto, tá, Bosquilha.
E centralizado também foi testado. E com a Aguirre que ele foi deslocado para o meio, ele acabou não sendo utilizado para jogar na beirada, né? Agora o Bosquilha volta àquilo que ele está acostumado a fazer, tá? Jogando aberto pelo lado direito, né? Sendo canhoto, podendo fazer jogada de facão e bater com a esquerda. Vamos ver como é que ele se sai. Eu gostaria muito que o Inter, que esse jogador fosse bem, para recuperar esse cara. Eu acho que ele tem bola. Tá? A questão é que o Aguirre não gostou dele. Tá? Então, tomara que ele deixe de ser o considerado enganador e que ele, motivado, com um novo treinador, assim, com uma nova perspectiva, ele volte a jogar e seja útil naquele lado direito, porque daí a gente está ganhando um reforço. Tá? Então, assim, pensando no Inter, seria bom que ele voltasse a jogar. Gustavo Maia deve jogar do lado esquerdo, tá? O treinador gostou, o treinador gosta dessa coisa de ter nas beiradas jogador com pé trocado, jogador que sabe fazer bem a jogada facão e bater. O Gustavo Maia tem facilidade para drible, ele é ágil, ele bate bem na bola. Então o treinador gostou dele nos treinamentos. E na frente o nosso famoso Yuri Alberto, que provavelmente vai fazer seus últimos jogos aí no Internacional, se não for esse o último, tá? Então assistam, porque talvez seja o último jogo do Yuri. Tá? Porque as coisas aí estão avançando nas negociações, o Inter quer, para liberar ele agora, o Inter quer mais dinheiro e eu acho que pode rolar sim. O clube russo, o Zenit de São Petersburgo é um clube rico. Tá? Se a gente levar em consideração as últimas negociações, dê uma olhada lá, olha em Transfer Market, para vocês verem algumas notícias também, dei uma pesquisada que vocês vão ver que o clube é verdadeiramente rico, tá? É outro patamar financeiro, então eu acho que não é difícil, não é impedimento o clube pegar e colocar um pouco mais de grana para levar o jogador. E aí se o Inter pega mais 3 milhões ou 2 milhões de euros para levar o cara agora, bom, aí, né, aí acaba indo agora, né? No banco, Lisiero tá no banco, Mazetti, que é o reserva da lateral direita, tá? O Mazetti, jogador da base, tá? Foi emprestado, jogou no Vila Nova nesse último ano pela Série B. Tá? Voltou para o Internacional, está relacionado, vai ser aproveitado, por enquanto. Tá? Paulo Vitor tá no banco, Johnny tá no banco, Maurício, que é meia, tá no banco. Esse pode até jogar, pode até ser titular no lugar do Bosquilha. Vamos ver se vai ser. Tá? Caio Vidal está relacionado, Kaique Rocha para a zaga está relacionado, entre outros jogadores. Aqui eu não tenho a lista completa dos relacionados, tá? Mas eu estou citando aqui aqueles que têm mais chance de entrar. Kaique Rocha, tá? A primeira opção ali na zaga. Lisiero pode pintar no meio de campo. Não tem outro jogador para o lugar do Heitor, então se o Heitor cansar, o Mazetti vai entrar. Né? Paulo Vitor na lateral esquerda, Johnny no meio campo, jogador que entrou ano passado. Maurício, jogador que não se sabe se vai ser titular ou não, tá brigando por posição. Então, o Inter é isso aí. Quem tá fora, tá? D'Alessandro, por causa de uma suspensão, devido ao que aconteceu no Campeonato Gaúcho anterior. Palácios, sintomas de gripe. Não se sabe se é Covid ou não, mas ele tá com sintoma, então preserva. Não traz para o grupo a possibilidade de você estar com Covid infectando os outros. Gabriel, mercado, questões físicas, ainda se reapresentou depois, ainda não está no melhor da parte física, então deve estar terminando os trabalhos físicos aí de recondicionamento, então não está relacionado. Rodrigo Lindoso, a mesma questão. David também chegou agora e está trabalhando. Wesley Moraes também chegou e está trabalhando, e é um jogador que veio de uma parada mais longa, então é um jogador que não está relacionado. Mais notícias. Edenilson, segundo Barcelos, fica. Tá? Não houve grande desenvolvimento. A última proposta do Galo aconteceu há mais de 2 semanas atrás, tá? Mais de 15 dias atrás. Portanto, tem um tempo transcorrido aí, uma proposta de 2 milhões de dólares, no câmbio atual dá 11,1 milhões de reais pelo Edenilson. Compra. Tá? A gente dá o dinheiro, vocês dão o Edenilson para nós. Tá? Porque salário com o Galo não vai ser difícil acertar, o Edenilson ganharia mais jogando no Galo, teria um aumento. Tá? Isso aí não seria problema. A questão é o Inter liberar.
E aí a proposta foi de 11,1 milhões de reais pelo Edenilson. Sem jogador envolvido, nenhum jogador envolvido nesse negócio. O Inter recusou, dizendo que a proposta é insuficiente. Para mim tá certo. Tá? Um jogador selecionável, convocado pelo Tite várias vezes, provavelmente vai para a Copa do Mundo, se mantiver esse ritmo, esse desempenho. Então, 11 milhões de reais, 2 milhões de dólares hoje no mercado, isso é dinheiro você não compra quase ninguém, né, de bom nível por essa grana. Então, mesmo que ele tenha idade avançada, eu acho que é correto recusar. O Galo, a mensagem é o seguinte: a proposta é insuficiente e bem baixa. O Galo teria que melhorar substantivamente, bastante a proposta, para o Inter liberar esse jogador. Tá? Então, realmente está longe. Pelo que a gente está vendo, não vai ter novidades nisso aí. Tá? O Juventude deve vir com o goleiro William, Rodrigo Soares, porque o Paulo Henrique, que era considerado titular, ele está fora, tá? Não está relacionado no grupo. Então, William, Rodrigo Soares, Danilo Boza, Rafael Foster, William Matheus, mesmo lateral esquerdo do ano passado, Ricardinho também estava ano passado, volante, Jadson também estava ano passado, volante, Darlan, contratado do Grêmio. A Juventude foi lá e conseguiu pegar esse jogador do Grêmio. Então é um trio aí de volantes que marcam, mas saem para o jogo. Né? Darlan sai para o jogo, Jadson sai para o jogo, Ricardinho também. E o meia seria o Chico Kim, tá? O coreano. Então 4 no meio. Né? Aqueles 3 volantes, tipo um losango no meio campo. Então Ricardinho, Jadson, Darlan e o Chico Kim. Na frente, Capixaba e Ricardo Bueno, seu trovante conhecido da Juventude. Tá? Um 4-4-2 com o losango no meio campo. O Inter com o esquema que o Medina normalmente usa, que é o 4-2-3-1. Tá? Com aquele posicionamento que a gente está tão acostumado a ver. Tá? A arbitragem. Eu não conheço esse árbitro, não posso dizer para vocês que vi jogos dele várias vezes e que tem condição de fazer uma análise prévia. Tá? Então eu vou começar a observar. Roger Goulart, assistente Lúcio Flor, assistente número 1. Assistente número 2, Matheus Rocha. Quarto árbitro, Marcelo Pereira. Tá? Então prometo para vocês que vou analisar a atuação dessa arbitragem e depois vai ter comentário sim sobre isso. Último assunto é a questão de material esportivo. Tá? Eu vi uma notícia do jornalista Jeremias Werneck dizendo que o Inter deve renovar com a Adidas e que o Inter tem apenas 2 questões. Tá? Uma é falta de material para o feminino e infantil. O Inter estaria insatisfeito, porque percebeu que falta para o infantil e para o feminino. Portanto, ele quer ser melhor atendido nesse aspecto. E ele está pedindo que o percentual, né, os royalties, sejam aumentados para permanecer com a Adidas para esse ano, que é 2022. Tá? E o Jeremias Werneck também falou o seguinte, que se considera que os números foram bons. Tá? O número de 2021 foi bom, o desempenho foi bom. Eu espero que esse último detalhe que eu trouxe, né, dos números bons, que isso seja uma interpretação dele, jornalista, e que não seja uma palavra da diretoria. Tomara que não, porque se for, eu vou criticar. Eu vou criticar porque o que acontece? Se você fala que os números são bons, tá, você está ancorando a negociação nesses números. Tá? Pessoas que representam a Adidas, que conhecem o nicho e que estão lá para negociar, têm experiência nas negociações. Eles estão pensando na Adidas, pura e simplesmente na Adidas, no melhor possível para a Adidas. Tá? Chegar num acordo, no meio termo, que seja melhor para a Adidas. Tá? E no caso internacional tem que pensar em si. É assim, os negócios são assim. Então, quando você diz que os números estão bons, provavelmente vocês não vão querer mexer em royalties. Vão dizer, não, o royalties permanece como está. Vocês estão satisfeitos? O número está bom? Então nós vamos atender feminino e infantil, mas os royalties é a mesma coisa. Tá? Então espero que isso não tenha sido dito, porque isso na negociação realmente não é legal. Tá?
Seria bom você fazer até uma nota oficial, colocar no site do clube a insatisfação em relação a isso, isso e isso. E que você quer uma melhoria no aspecto de retorno financeiro para o clube. Ponto. Se você faz isso, tá, no mesmo dia ou no dia seguinte, o Inter começa a receber ligação de outras empresas fazendo proposta para o Internacional, tá, ou querendo saber como é que está a situação, para ver se pode oferecer algo melhor ou não. Tá? Porque o Inter é grande, é um grande vendedor de camisa e tem que buscar o que é melhor para si, não deve se apaixonar por marca. Tá? O torcedor pode pensar nisso, porque ele é muito bombardeado com propaganda, mas os dirigentes têm que ser pragmáticos, eles não podem ter paixão por marca. Eles têm que pensar no Internacional. Tá? Então é isso, dá like, compartilha, considera se inscrever no canal. Até a próxima. Comentários e sugestões. Tá? E vamos pro jogo.